Bom dia, tudo bom? Vou começar a mandar essa live para as minhas lindas desbravadoras. Meu Deus. Tudo bom, tudo bom. Ops, mandei uma carinha de triste. Não, gente, uma carinha de feliz. Uma carinha de feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos entrando, gente. O que Deus quer falar conosco no dia de hoje. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntas nessa manhã ou juntos. Acordar cedinho é bom, né, gente? Fala sério, mesmo no frio. No frio a gente acorda um pouquinho mais tarde, né? Não vamos mentir, não. Eu no frio, olha só, por Deus, isso que não tá frio, frio, frio. Bom dia, Carlinha, tudo bom? Não tá mega frio, né, gente? Tá tipo assim. O Carlinha aí tá frio, Carlinha? Aqui tá, um pouquinho. Ó, tô de blusa de tricô, mas não sei se aí faz frio. Acho que não faz, né, Carlinhos? Vocês chegam a usar esse tipo de blusa aí? Não sei como que funciona. Porque aqui, minha amiga. Se bem que aqui já foi mais frio também, viu? Porque essas mudanças climáticas aí, a gente não tem quase nada de friozão pesado. O filtro fica mudando. Bom, já enviei a live para todo mundo, já chamei todo mundo. Agora eu vou fazer minha oração pra gente começar. Quem estiver aí puder apertando o coraçãozinho, eu agradeço. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tá um pouquinho também? Um pouquinho é o quê? Tipo, sei lá, 20 graus? Isso que é frio, miga. Vou orar então, tá, gente? Senhor, te agradeço por mais um dia de vida, te agradeço pela sua vida nas nossas vidas. Obrigada, Pai, porque o Senhor é um Deus que fala conosco, o Senhor é um Deus que não nos deixa sós. Todas as situações que nós passamos pela nossa vida, Deus, o Senhor sempre tem um ensinamento para nos falar, Deus, e o principal desses ensinamentos é que o Senhor está conosco, é que o Senhor não nos abandona. Obrigada por isso, Senhor. E eu te peço que o Senhor venha nessa live agora, venha usar minha vida poderosamente para que a sua palavra, Deus, seja pregada, para que aquilo que está no coração do Senhor seja passado através de mim. Em nome de Jesus, vem com a tua presença, vem com a tua liberdade no nosso meio e que o Senhor nos toque poderosamente, Deus, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Oi, Paulinha. Vamos lá, então, gente. A live de hoje é filhos que aprendem a depender. Ou que sabem, né? Depender de Deus. Vou deixar fixo aqui. Bom, vamos lá. Gente, então, essa live de hoje para mim é muito especial porque é uma coisa que eu estou passando por esse processo de aprender a depender de Deus. Então, para mim, tudo que eu falar aqui, na verdade, é algo que eu estou passando, que eu estou vivendo, que eu estou aprendendo. Espero que Deus me dê entendimentos novos durante essa live aqui. Ah, amiga, você tá no interior de São Paulo, desculpa aí.
Ah, esse café com leite tá muito bom, por isso que eu tô tomando um monte. Então vamos lá. Então a live de hoje é sobre aprendermos a depender de Deus. Então nós estamos falando, na verdade, sobre filhos de Deus. E ontem nós falamos sobre como que nós nos tornamos filhos de Deus, porque não são todas as pessoas que são filhos de Deus, né? Existem critérios, existem características que os filhos de Deus têm, né? E o primeiro critério, claro, é você receber a Jesus como Filho de Deus e crer em Jesus como Filho de Deus, confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, né? Confessando Ele, você será salvo, crendo nele e recebendo, você será Filho de Deus, né? Então é preciso que a gente creia em Jesus, e crer em Jesus não é somente acreditar nele, é viver por ele, é modelar Jesus e viver intensamente buscando ser muito parecido com ele. E todas as situações da nossa vida, quando a gente confia em Deus dessa forma, todas as situações, principalmente as ruins, os sofrimentos, eles nos moldam pra gente ser cada vez mais parecido com Cristo, né? E a dependência de Deus é uma dessas características dos filhos de Deus. Tem inúmeras características. As que eu vou falar aqui essa semana são aquelas que Deus colocou no meu coração, colocar no meu coração, né? Porque cada dia é de uma forma que Ele traz a palavra para mim. Mas são características muito, muito importantes e que eu vejo que no mundo de hoje, com a correria que a gente está vivendo, com o caos que a gente está vivendo de pandemia, são características que às vezes a gente perde aí no meio de todo esse contexto, né? E a característica de hoje, gente, é muito fácil da gente perceber quando a gente pensa em filhos pequenos, em tipo assim, filhos mesmo, crianças, né? Então, o filho pequeno, a criança... Oi, amiga! Seja bem-vinda! O filho pequeno, a criança, ele depende dos pais, né? Ele não consegue... ele não tem, por exemplo, dinheiro para se virar, para ir no mercado comprar o leite que ele precisa, para, se ele ficar doente, comprar o remédio que ele precisa. Ele não tem também essa autonomia para, se ele tá doente, ele saber para que médico ligar, como ir, como chegar lá. Então o filho pequeno, ele depende completamente dos pais para tudo, né? Ele é totalmente dependente. Então e ele sabe que ele depende dos pais e pra ele tá tudo bem, sabe? Só quando a gente começa a ficar ali um pouquinho ali na adolescência, que a gente começa tipo, quero fazer 18 anos logo pra ser independente, pra fazer as coisas do meu jeito, pra ser livre. Mas antes disso, quando a gente é criança, pra gente é tão normal a gente depender dos nossos pais, na verdade a gente sempre procura os nossos pais. Todas as vezes que a gente precisa de alguma coisa, mãe, tô doente, mãe, preciso disso, mãe, acabou aquilo, mãe, a professora pediu pra comprar isso, mãe, isso. A gente sempre depende dos nossos pais quando a gente é pequeno, de uma forma muito normal, muito tranquila. Só que em relação a Deus, a nós e Deus, a gente tem uma certa dificuldade de depender de Deus, principalmente por esse sentimento que a gente tem, às vezes, de autossuficiência, né? Eu falei um pouco na live de ontem sobre o filho pródigo e o filho servo que ficou na casa do pai, né? A parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele achava que ele sabia o melhor para a vida dele. Por isso ele pediu a herança pro pai e falou: pai, me dá essa herança logo aí, mesmo que o senhor não morreu, porque eu quero viver minha vida do meu jeito. Eu quero aproveitar essa vida. Aqui nessa casa eu não tenho o melhor da vida. Eu sei o que é melhor para mim, então eu quero ir pro mundão e viver da minha forma, do meu jeito. Então, quando nós nós normalmente temos dentro de nós esse sentimento de que nós sabemos o que é melhor para nós, de que nós sabemos conduzir a nossa vida melhor do que ninguém. E esse sentimento de que a gente sabe disso vai nos afastando da dependência de Deus, né? Vai nos afastando desse quadro de filhos que dependem do Pai Celestial. E a gente vai começando a se virar sozinho. Claro, a gente precisa aprender na nossa vida a autorresponsabilidade, a nos esforçarmos, a irmos atrás daquilo que a gente quer, né? A conquistar aquilo que a gente quer. Só que isso tudo é muito bom, muito maravilhoso, mas deve ficar sempre abaixo da nossa dependência de Deus. A nossa dependência de Deus deve ser superior a tudo isso, né? Então, quando nós somos filhos que aprendem a depender de Deus, a gente entende o quê? Que nós não sabemos de tudo. Oi, Débora, tudo bom? Primeiro a gente entende que a gente não sabe de tudo, porque muitas vezes a gente tem esse sentimento: nossa, eu sei muita coisa, nossa, eu sou muito sábio, eu tenho muito conhecimento, eu tenho muita experiência nessa área, eu tenho muitas estratégias, eu tenho muito isso, muito aquilo.
Quando a gente se enche demais de nós mesmos, né? Tipo assim, coloca a nossa bolinha lá em cima, a gente dá muito pouco espaço para Deus e a gente, na verdade, tá muito perdido. Quando a gente acha que a gente sabe demais, nós, na verdade, somos as pessoas menos sábias que existem. Porque as pessoas mais sábias que existem, elas sabem que elas não sabem de tudo. Elas reconhecem isso com humildade, principalmente diante de Deus. Não tem como a gente olhar para Deus e achar que a gente já conhece tudo, que a gente conhece mais do que Deus sobre as coisas. Deus é o criador de tudo, ele é o criador das pessoas, ele é o criador do cérebro, ele é o criador da inteligência, ele é o criador de tudo. Então, não tem como a gente comparar isso, mas muitas vezes com as nossas atitudes e com a nossa falta de procura a Deus, a gente está dizendo para ele que a gente sabe mais do que ele. A gente está dizendo para ele que a gente dá conta de resolver tudo porque a gente já tem o conhecimento suficiente, porque a gente já tem a sabedoria suficiente. Tem um pastor lá na minha igreja que ele sempre fala aí uma frase que me marca muito. Ele fala que quando nós não oramos, né, quando nós não temos a prática de orar todos os dias, de orar diante das nossas escolhas que a gente tem que fazer, diante das nossas decisões que a gente tem que tomar, diante das dificuldades que a gente está passando, quando a gente não ora, a gente está dizendo simplesmente para Deus, Deus, eu não preciso de você. Quando a gente não ora. Porque quando eu oro, eu estou me colocando nesse lugar de dependência, eu estou me colocando nesse lugar de me render ao meu Pai Celestial, de falar, Paizinho, eu preciso do Senhor. Mesmo que eu já saiba algumas coisas, mesmo que eu já tenha experiências em alguma área, mesmo que eu já tenha ouvido isso ou aquilo, ainda assim eu preciso do Senhor. O Senhor é a minha fonte maior de sabedoria, de força, de graça, de entendimento, de inteligência, e é do Senhor que eu preciso. Então pense sobre isso. Se você tá com uma vida de oração aí muito fraca, sabe, você ora muito de vez em quando, ou só quando aperta muita necessidade mesmo, ou só quando, tipo assim, já se esgotou todos os seus recursos, a oração é o seu recurso final, em todo momento você tá dizendo para Deus, Deus, eu não preciso de você. Eu não preciso, eu tenho sabedoria em mim mesmo, eu dou conta, eu consigo. E aí você tá cada vez mais, na verdade, se perdendo, né? Cada vez mais perdendo o tempo da sua vida, né? Desperdiçando seu tempo, como o filho pródigo, igual eu falei ontem pra vocês, né? Pródigo significa desperdiçador. Então, quando a gente tá tendo esse tipo de atitude que não se rende, não depende de Deus, não se entrega para Deus, nós estamos simplesmente desperdiçando a nossa vida com tentativas nossas, né? Com tentativas nossas sozinhos, né? Sem Deus. E a dependência de Deus, muitas vezes, ela nos é ensinada por meio de sofrimentos, por meio de momentos de aperto que a gente passa, por meio de momentos que nos colocam, às vezes, numa sinuca de bico, ou que, às vezes, a gente, tipo assim, perde todos os recursos e aí a gente consegue, tipo, Deus, é verdade, em todos esses momentos eu não estava buscando o Senhor e eu preciso buscar o Senhor. Só que o que acontece, gente? Deus, ele faz tudo isso por amor. Claro que tem muitas situações que acontecem na nossa vida ruins que são consequência das nossas escolhas. Praticamente a maioria das situações que acontecem na nossa vida, né? Ruins, assim, são consequência das nossas escolhas. Mas tem situações que não. Tem situações que acontecem por outros motivos, né? Fatalidades, ou às vezes permissão de Deus mesmo. Mas muitas situações que acontecem na nossa vida ruins, todas essas situações ruins, podem nos ensinar algo, todas. O problema, gente, é assim. Vamos supor que acontece uma situação aí na sua vida, por exemplo, de relacionamento, né? Você tá passando ali por um problema difícil no seu relacionamento, às vezes com seu marido, com seu namorado, às vezes com seus pais, às vezes com o seu irmão, às vezes com um colega, ser um amigo muito próximo. Vamos supor que você tá passando por uma situação, assim, de relacionamento muito, muito chata, assim, muito séria pra você. E essa situação ficou tão séria, tão chata, que você, tipo assim, não viu outra alternativa a não ser buscar a Deus. Tipo, Deus, eu não sei mais o que fazer com essa pessoa, eu não sei mais o que fazer pra resolver essa situação de relacionamento. Me ajuda, Senhor, eu tô me pedindo direcionamento do Senhor, tô pedindo a sua misericórdia sobre mim. E aí, através daquela situação, Deus vem e traz uma pessoa que vai te dar um conselho bacana, ou às vezes Deus traz na sua mente uma estratégia que vai te ajudar a lidar melhor com essa situação. Enfim, às vezes por meio dessa situação você foi até Deus, você aprendeu a depender de Deus e Deus te dá esse ensinamento para você passar por essa situação. E você consegue passar e superar e ficar tudo bem.
Aí, você não aprendeu ainda assim a depender de Deus com essa situação, porque nas outras situações da sua vida você continua fazendo na sua inteligência, na força do seu braço, você continua não buscando a Deus. Ou seja, você passou por essa fase ruim, naquela fase você aprendeu a depender de Deus, mas depois você simplesmente se esqueceu. Nas próximas fases você não usou esse ensinamento, nas próximas situações da sua vida você não usou esse ensinamento. Então você vai e passa de novo por uma situação parecida com essa, agora em outra área, vamos supor na área financeira, e aí você tem que ir até o fim do fim para você entender que você depende de Deus, que você precisa buscar a Deus, que você precisa estar aos pés do Senhor. E aí você vai aos pés de Deus, busca Deus, entende que depende dele, mas na próxima situação você não usa de novo o seu aprendizado, você não usa de novo o seu entendimento. O nosso problema está em passar por situações e não levar esses aprendizados e não colocar em prática esses aprendizados nas próximas situações. Até quando você vai ficar passando por situações difíceis, por situações de aperto, de sofrimento, e você não vai entender que você precisa depender de Deus? Até quando nós vamos precisar passar por certas situações para a gente entender que a gente precisa de Deus e aí falhar na próxima situação de novo. Entender que a gente precisa de Deus e falhar na próxima situação de novo. Nesse sentido, o que eu estou dizendo falhar, gente, é nisso. Em buscar ao Senhor, em clamar a Deus, em estar na oração, em estar na entrega ao Senhor, não ser a nossa primeira alternativa. É aí que a gente falha. A gente falha quando a nossa entrega total ao Senhor, a nossa rendição total, tô falando total de coração. A gente sabe, gente, quando a gente tá fazendo uma oração fria e quando a gente tá fazendo uma oração de entrega total. A gente sabe a diferença disso. E eu tô falando sobre uma oração de entrega total. Por que a gente precisa chegar no fim do fim pra gente fazer uma oração de entrega total? Por que a gente precisa chegar no aperto do aperto do aperto pra gente render o nosso coração, as nossas forças, a nossa sabedoria, todas aos pés do Senhor e falar: Deus, é o Senhor que sabe mais do que eu preciso do Senhor, eu preciso de ajuda, me conduz nessa situação. Até quando a gente vai precisar sempre chegar no fim do poço para depender de Deus nesse nível, nesse sentido? Tá fazendo sentido para vocês? O que eu quero dizer é isso. Nós, como filhos de Deus, quando a gente tem uma identidade de filho de Deus firmada, a gente é dependente de Deus sempre, em todos os momentos, seja a situação menos difícil ou mais difícil, a nossa entrega é a mesma, a nossa dependência de Deus é a mesma. Por quê? Porque esse lugar de dependência para nós é normal. Igual eu falei lá atrás da criança. Quando a gente é criança, depender dos nossos pais para nós é normal. Não é uma coisa que é um peso, que é chato, que eu quero tentar me virar sozinha até as últimas consequências e aí quando não dá certo eu vou e procuro meu pai e minha mãe. Não! Quando a gente é criança e a gente tá doente, a gente já vai, pai, mãe, tô doente, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, preciso ir no médico. Quando a gente é criança e a gente precisa comprar algo que tá faltando ali pra nós, ou que nos é necessidade, pai, mãe, quero leite. Aí a mãe e o pai vai lá e compra leite, se tá precisando de leite. Enfim, você entende? Tô dando exemplos bobinhos, mas pra eu dizer que essa normalidade de dependência, esse lugar de dependência que a gente tem dos nossos pais quando a gente é pequeno, que é normal pra nós, precisa continuar sendo o lugar normal pra nós de dependência de Deus, mesmo na nossa fase adulta, né? A gente precisa continuar dependendo de Deus. Claro, nós não somos crianças no sentido de imaturidade, né? Muito pelo contrário. Todas essas situações que Deus faz, que a gente passa e que Deus nos ensina, é para nos gerar uma maturidade cada vez maior. O desejo de Deus é que sejamos filhos maduros. Jesus Cristo era um exemplo de filho de Deus, mas ele era um filho maduro, muito maduro. E ainda assim ele dependia completamente de Deus, mesmo sendo um filho maduro. Então, é nesse nível que a gente precisa chegar, de filhos de Deus maduros, sim, mas que dependem de Deus para tudo, gente, para tudo. Não sei quem tava comigo nas lives da semana do mês de abril, que eu falei sobre o meu testemunho do pé, né, de ter batido o pé e de tudo que eu passei por anos. Durante essa fase que eu passei, se alguém não acompanhou, tá tudo lá no meu canal do YouTube, tá? Todas as lives dessa temporada aí de abril que eu falei do meu pé, tá tudo lá no YouTube. Inclusive a live de ontem eu achei que tinha subido pro YouTube, mas não subiu. Eu vou ter que subir de novo, tá? Então a live de ontem, a live de hoje eu vou subir. Quando eu subir lá pro YouTube eu aviso. Enfim, quando eu passei por essa fase do meu pé, o
que eu tava assim no fim do fim mesmo, eu tava muito mal na fase assim de síndrome do pânico e crise de ansiedade e tudo isso. Um dos versículos que eu aprendi a me agarrar foi esse. E ele é um versículo de muita dependência. Eu vou abrir aqui pra vocês. Até quem tava na live eu acho que vai lembrar. É João 15. Foi um versículo assim que eu me agarrei durante o processo todo, porque eu literalmente não conseguia fazer nada sem Deus. João 15 fala sobre a videira, fala sobre Jesus ser a videira, nós sermos os ramos que foram enxertados nessa videira e Deus é o agricultor que poda ali, né, para que ela cresça cada vez mais. E aí lá no versículo João 15, 5, na parte B, ó. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse sem mim nada podeis fazer era uma frase que ecoava na minha mente por muito tempo. Deus, sem o Senhor eu nada posso fazer. E é esse lugar de dependência que a gente precisa estar. Não é tipo assim, Deus, sem o Senhor eu consigo fazer A, B, C, D e E, mas sem o Senhor o F e o G eu não consigo fazer. Não é assim. É sem mim, nada. Nada é nada, gente. A gente não consegue fazer nada sem Deus. Nada bem feito, nada que vai dar um resultado que realmente é bacana pra nós. Nada que vai levar a gente a realmente um lugar legal, sabe? Um lugar que a gente deveria estar. Gente, quantas pessoas são ricas, a gente fala por aí, né? Porque eu tô falando de riqueza agora porque o dinheiro todo mundo acha que, tipo, nossa, quando eu tiver dinheiro eu vou ser plena. Vou ter tudo que eu preciso, porque o dinheiro não compra felicidade, mas compra carro, compra viagens, compra isso, compra aquilo, né? A gente brinca muito disso. Mas quantas pessoas ricas que a gente sabe que tem o dinheiro do mundo, mas não tem paz? Tem o dinheiro do mundo, mas não tem família, uma família bem estruturada, uma família que, sabe, ele tem prazer de voltar pra casa e ter aquela família, tem um relacionamento bom com a esposa, um relacionamento bom com os filhos. Quantas pessoas são ricas e não têm felicidade mesmo? Quantas pessoas que são ricas e se suicidaram, né, por realmente tá faltando algo dentro deles ainda, ou não ter conseguido, o dinheiro não ter conseguido matar a dor que eles vivem dentro deles. Então, sem Deus a gente nada pode fazer, mesmo com o dinheiro do mundo, que a gente acha que resolve todos os nossos problemas, não. Sem Deus a gente nada pode fazer. Então a gente precisa ter sempre isso dentro da nossa mente, sabe? Dentro do nosso coração, para estarmos nesse lugar de dependência. A palavra depender, gente, significa estar na dependência, estar sujeito ou subordinado. E para mim o que é mais importante, a palavra depender significa estar sob domínio, autoridade e influência de alguém, né? E no caso aqui de Deus. Então você está realmente 100% sob, ou seja, debaixo, não é sobre, é sob. Você está debaixo do domínio, da autoridade e da influência de Deus, 100%? Você é 100% dominado por Deus? Você é 100% influenciado por Deus? A autoridade de Deus, ela é 100%, ele consegue exercer a autoridade dele 100% sobre a sua vida? Ou tem alguns aspectos ainda que é você que manda, que é você que conduz, que é você que diz como vai ser e como não vai ser? Você é 100% obediente a Deus em tudo que ele fala, em tudo que você já aprendeu, em tudo que ele já te pediu? Eu não falo nem 100% obediente em tudo que a Bíblia manda, porque realmente a gente tem muitos ensinamentos aqui na Bíblia. Mas vamos parar e dizer a real. Em tudo aquilo dos seus anos de vida que Deus já te ensinou, já te mostrou, já te guiou, já te orientou, você é 100% fiel a tudo isso que ele já te falou até aqui? Até esse ponto da sua vida? Se a gente fosse fiel e obediente 100% àquilo que Deus já nos ensinou até aqui, gente, a gente estaria muito melhor. A gente estaria muito mais dependente, a gente estaria num outro nível já. É que muitas vezes a gente se esquece, muitas vezes, igual eu falei, muitas vezes a gente patina no mesmo deserto, nas mesmas situações, porque a gente aprendeu aquilo, mas a gente não leva para nossa vida aquele aprendizado, a gente não pratica aquilo durante o nosso dia a dia, durante o nosso resto de vida, resto de jornada. A gente às vezes aprende ali, nos próximos dias a gente continua com aquele aprendizado latente, mas depois a gente vai vivendo da nossa maneira, vai se esquecendo do que Deus já nos ensinou, vai se esquecendo daquilo que o Senhor já nos orientou e aí meio que volta para estaca zero. Por isso que na próxima situação a gente meio que começa tudo de novo e Deus tem que nos ensinar de novo, do zero, beabá, pra gente aprender e sair daquela situação.
E aí, tá, sobreviver, e aí desaprender de novo. Tiago, ele fala muito disso. Nossa, eu não tô falando nem um versículo que eu ia falar por enquanto. Mas não vai dar tempo de falar todos os versículos. Deixa eu ver aqui se eu lembro, gente, onde que tá. Aqui, ó. Em Tiago 1, fala o seguinte. Tiago 1, vou ler a partir do 22, tá? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, ele tá falando basicamente o que eu também tô falando aqui. O que adianta a gente não praticar aquilo que a gente ouviu de Deus? Praticar só naquela situação, saiu daquela situação, não pratica mais, sabe? Não volta a colocar aquilo na minha vida, no meu dia a dia. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla. Então pensa alguém ali olhando no espelho a sua própria imagem ali, né? E ele se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Ou seja, quem é só ouvinte e não pratica é como alguém que olhou no espelho, contemplou o erro, contemplou ali o que tem que fazer, só que virou as costas e se esqueceu. Se esqueceu do que tinha entendido, se esqueceu do que tinha aprendido, se esqueceu do que tinha observado. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, ou seja, pratica, não sendo apenas ouvinte negligente, mas operoso praticante, ou seja, quem pratica mesmo todos os dias, esse será bem-aventurado no que realizar, né? Então, muitas vezes você tá patinando numa área, você não cresce numa área porque você tá sendo um ouvinte simplesmente e não um praticante. Ou você tá sendo alguém que aprende e logo se esquece o que aprendeu. Então, como que a gente aprende? Gente, a gente aprende quando Deus nos ensina, óbvio, mas colocando aquilo em prática na nossa vida dia a dia. Esse aprendizado, ele é internalizado em nós. É a mesma coisa de ler e escrever. Se a criança aprendeu a escrever uma palavra hoje e ela não vai praticando essa escrita e cada vez mais ampliando essa escrita, ela se esquece, gente. Ela se esquece. Para eu aprender a ler e escrever, eu precisei de uma prática muito forte ali nos meus primeiros anos de escola, porque senão eu ia me esquecer daquilo, não é uma coisa natural que ia surgir, é a mesma coisa na nossa vida, a gente precisa praticar sempre pra gente aprender, certo? Tudo isso tô falando pra falar sobre dependência, né? Vamos voltar aqui pra dependência então, pra gente dar um fechamento, tá bom? Então, olha só, Paulo, não sei se vocês conhecem Paulo da Bíblia, Paulo, ele foi um dos caras, assim, que escreveu os melhores livros eu não posso dizer, mas os livros com mais ensinamentos da palavra de Deus. Ele foi o cara do Novo Testamento, né? Depois de Jesus Cristo, ele foi o cara. Claro que tem João Batista, enfim, tem outros também que tiveram o seu lugar. Mas é que Paulo, ele foi demais, assim. Ele tinha muito ensinamento, muito conhecimento. Ele passou por muita coisa na vida dele, muita. E o que acontece? Paulo, ele foi o cara, mas antes dele ter um encontro com Deus, Paulo, ele era um fariseu perseguidor de cristãos, né? Então, ele era judeu, mas ele perseguia as pessoas que seguiam a Jesus Cristo. Ele era daqueles judeus que não acreditava que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que não acreditava que Jesus Cristo era o Messias, o Filho que seria enviado dos céus. Por quê? Porque os judeus esperavam que o Messias enviado do céu viria em forma de rei, né? Todo pomposo, todo majestoso, que com a sua autoridade de majestade e poder, né? De acordo com o que eles pensavam, iria estabelecer o reino de Deus na terra. E Jesus veio completamente quebrar esses paradigmas. Jesus veio manso, veio humilde, veio servir, andava com os pobres, com os pecadores. Então, os judeus não aceitavam muito aquela figura de Jesus como o Messias, o enviado de Deus. Então, Paulo, depois que Jesus morreu, foi um dos grandes perseguidores dos cristãos, das pessoas que falavam de Jesus e pregavam Jesus. Ele perseguia, prendia, sabe? Ele era o mais top nisso. Ele era o mais temido pelos cristãos da época, porque Paulo, ele realmente perseguia com excelência os cristãos. Ele conhecia com excelência a lei de Deus, né? Antes de Jesus Cristo. Ele era excelente em tudo. Ele era o cara, gente, o fariseu da época. E ele teve um encontro com Deus, né? Um encontro, assim, literal, né? Ele estava indo cumprir uma carta, se eu não me engano, era de prisão de alguns cristãos em uma cidade.
E no meio do caminho, quando ele estava indo a cavalo, ele teve um encontro com o Senhor com uma luz assim muito forte que derrubou ele do cavalo, deixou ele cego e o Senhor falou: Paulo, por que me persegues? Né? Jesus falou com ele. Literalmente, ele teve esse encontro com o Senhor e depois desse encontro e de tudo que aconteceu ali, a vida dele mudou completamente e ele passou a ser o maior cristão de todos. Então, olha que coisa, né? Ele era o maior perseguidor de cristãos e depois desse encontro com Deus, ele passou a ser o maior cristão de todos. E Paulo, depois disso, né, bombou aí na vida. E o que acontece? Paulo, ele dependia muito de Deus. E ele aprendeu na carne, literalmente, a depender de Deus. Por quê? Porque Paulo, ele ia pregar em várias cidades. Ele foi preso, foi açoitado, foi humilhado. Ele mandava cartas para diversas igrejas. Instalou diversas igrejas por aí, né, pelas nações. E mesmo ele sendo esse cara, ele tinha um espinho na carne. Esse espinho na carne, ninguém sabe dizer ao certo se era um espinho literal, né? Tipo assim, uma doença, sabe? Que o incomodava demais, algo do tipo. Ou se era um incômodo maligno mesmo, sabe? Algo espiritual que o incomodava e o perturbava sempre. Mas enfim, dependente disso, era um sofrimento. Era algo que lhe causava sofrimento. E por 3 vezes ele pediu para Deus tirar esse espinho da carne dele. Ele clamou: Senhor, pelo amor de Deus, pela sua misericórdia, tira esse espinho de mim, tira essa perturbação de mim, né? Tira esse sofrimento de mim. E na 3ª vez que ele orou isso, o que aconteceu? Deus deu uma resposta para ele que o marcou nesse sentido de dependência. Tá lá em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Diz assim, ó, o título até dessa escritura é O Espinho na Carne. E para que eu não me ensoberbecesse, Paulo falando, tá? Para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, ou seja, Paulo tinha muita revelação. Deus falava muito com ele. Gente, não foi ninguém que ensinou Paulo sobre as verdades de Cristo. Foi o próprio Cristo que o ensinou. Então, pensa isso. O cara foi ensinado pelo próprio Cristo. E Cristo já tinha morrido naquela época. Então, ele tinha muitas revelações do Evangelho, da Palavra de Deus, dos mistérios escondidos em Cristo Jesus. E ele trouxe tudo isso revelado para nós na Bíblia, na Palavra de Deus. Por isso que eu falo que ele é o cara, né? E aí ele fala assim, ó: e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, olha só como que isso é incrível, né? Esse espinho na carne era como se colocasse Paulo no lugar, sabe? É como se colocasse ele sempre nesse lugar de voltar a depender de Deus. Por quê? Porque talvez se ele não tivesse esse incômodo, esse sofrimento, esse espinho na carne, tudo que era trazido para ele, as revelações que ele tinha, sabe? O entendimento que ele tinha, podia fazer com que ele se ensoberbecesse demais, podia fazer com que ele, sabe, tudo isso subisse demais a cabeça dele e ele acabasse se achando o cara mesmo, sabe? Ele acabasse se achando, eu arrebento, eu sou demais. E poderia acabar fazendo com que ele se perdesse da dependência de Deus. Por quê? Porque ele poderia acabar se baseando demais no seu próprio conhecimento, na sua própria inteligência, nas revelações que estavam vindo até ele. E aí ele poderia achar que ele mesmo se bastava, porque ele já tinha tudo dentro dele, todo o suficiente, toda a inteligência, sabedoria, revelação necessária. Então, esse espinho na carne, Deus falou: a minha graça te basta. Então, isso era o próprio amor de Deus sendo revelado a Paulo. Por isso que Paulo fala depois que ele vai se alegrar. Parece até algo masoquista, mas não é. Por isso que ele fala: eu me alegrarei nas perseguições, nas minhas fraquezas, nos meus sofrimentos. Por quê? Porque é nisso tudo que o poder de Deus continua se aperfeiçoando em mim, e ele continua se mostrando Deus através de mim, e ele continua sendo glorificado através de mim. Por quê? Porque eu lembro que eu não sou nada, eu lembro que eu sou pó, eu lembro que eu sou fraco, e lembro quem que é a minha fortaleza, quem é forte em mim, quem me faz forte de verdade, quem me traz a inteligência de verdade, quem me traz a verdadeira sabedoria. Não vem de mim mesmo, vem de Deus. Então, muitas vezes, quando a gente passa por situações difíceis,
elas são simplesmente para nos mostrar de quem nós realmente dependemos. Só que se a gente não aprender a falar igual Paulo e a pensar igual Paulo, da gente entender que a graça de Deus nos basta, da gente entender que é no meio dessas fraquezas que o poder de Deus ele se torna maior em nós, a gente vai continuar patinando. Por quê? Porque a gente vai continuar reclamando, continuar murmurando, continuar achando que as situações difíceis vêm sobre nós porque Deus não nos ama, continuar imaginando que o mundo todo é injusto com a gente porque tudo isso está acontecendo com a gente, continuar achando que, poxa vida, eu sou rejeitado por Deus, eu sou abandonado por Deus. Não, quando a gente deveria ver muito pelo contrário. A gente deveria ver, Senhor, essa situação tá me mostrando o quanto eu dependo do Senhor e como é bom depender do Senhor. Como é bom saber que eu dependo de um Deus que está para mim em todo o tempo. Um Deus que prometeu na sua palavra que nunca iria me abandonar. Um Deus que é pai, um Deus que é amor, um Deus que acolhe, que acalenta, que consola, que exorta também porque eu preciso de exortação, que corrige também porque eu preciso de correção, mas um Deus que me enche de amor, que me enche de força, porque eu não sou forte em mim, mas na força do Senhor eu sou mais que vencedor em todas as coisas. Então, gente, esse lugar de dependência, só para resumir, esse lugar de dependência é um lugar seguro. Esse lugar de dependência é um lugar de amor. Esse lugar de dependência é um lugar de paz. E muitas vezes, com tudo que vem sendo bombardeado na nossa cabeça, sabe? Ó, você é empoderado, vai e faz acontecer, você é o melhor de todos, você pode conquistar todas as coisas. Às vezes, com todas essas frases vindo na nossa mente, a gente acaba entrando nesse lugar de que nós somos suficientes, de que existe uma autossuficiência em nós, de que nós nos bastamos, de que nós já temos em nós tudo que precisamos para conquistar tudo. Mas isso é perigoso. Isso é perigoso. Por quê? Porque aí isso acaba nos trazendo para o centro das situações e acaba fazendo com que a gente pense que nós somos suficientes, que nós nos bastamos. Entenda, eu não estou falando aqui que nós não somos pessoas que vão conquistar as coisas, que são prósperos, que são mais que vencedores. Eu não tô tirando isso. Só que eu tô falando que a gente tem que tomar cuidado pra gente não se perder em nós mesmos. Eu tô falando pra gente tomar cuidado pra gente não se perder na nossa autossuficiência. Nós não somos autossuficientes. A gente é suficiente quando a gente tem Deus dentro de nós. E quando a gente tem Deus dentro de nós, não significa só dizer, eu tenho Deus, por isso eu posso todas as coisas. Não, significa um relacionamento profundo com Ele. Você falar que tem Deus dentro do seu coração e você viver como alguém que tem Deus dentro do coração em primeiro lugar, como centro de tudo, são coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então a gente precisa entender esse lugar de dependência real de Deus, de entrega real ao Senhor, de uma vida que depende de verdade, de alguém que realmente acredita que eu sou fraco e só sou forte na força dele. Eu só sou forte quando eu dependo 100% dele. Eu só sou forte quando eu rendo tudo que tenho, que sou, que conquistei diante do Senhor e considero isso como nada se eu não tiver a bênção dele, se eu não tiver com ele me guiando, acima de tudo. Tá fazendo sentido, gente? Olha, essa parte mostra o quanto Deus também nos conhece e ele conhecia bem Paulo, e por isso era necessário que houvesse esse espinho na carne dele para cumprir o propósito de Deus e que dependa dele. Exatamente, Lu, exatamente. É o que você falou. Deus, ele nos conhece, né? É como o pai conhece o filho, né? O pai conhece o filho, o pai conhece o coração do filho, as tendências desse coração desse filho, né? O pai sabe o filho que é o filho que é mais orgulhoso e o filho que é mais humilde, né? O filho que tem a tendência a ser mais avarento, né? Mais mão de vaca, ou o filho que tem a tendência a ser mais generoso. E Deus sabe como tratar com a gente, Deus sabe como tratar cada área da nossa vida. Às vezes Deus usa uma situação na minha vida para me tratar em algo, e Deus usa na vida da Lu uma outra situação para tratar a mesma coisa, através da mesma situação. Então, por exemplo, às vezes sei lá, eu tenho dificuldade com perdoar. Às vezes Deus usa uma situação para trabalhar essa falta de perdão na minha vida, que não é a mesma situação que ele vai usar na vida da Lu para tratar a falta de perdão dela. Por quê? Porque às vezes são níveis diferentes, a gente passou por experiências diferentes que nos levou a isso. Então, esse lugar de dependência, Lu, também é um lugar de confiança.
Porque quando eu dependo de Deus e me rendo ao Senhor, eu estou confiando que Ele me conhece e que Ele sabe o que é melhor para mim em todos os níveis da minha vida. Todos os aspectos da minha vida. Então, para eu encerrar isso, gente, essa live de hoje, que já tá ficando grande, esse lugar de dependência é isso. É da gente se entregar, é de cada decisão da nossa vida a gente colocar diante do Senhor, seja elas decisões pequenas ou seja ela decisão grande, a gente coloca diante do Senhor porque a gente sabe que sem Deus a gente nada pode fazer. E esse lugar de dependência é um lugar de pedir ajuda. Quantas vezes a gente tem dificuldade para pedir ajuda? Quantas vezes a gente tem dificuldade para reconhecer que a gente precisa de ajuda? E esse relacionamento nosso com Deus profundo, íntimo, ele vai nos mostrar que pedir a ajuda de Deus não é vergonha, muito pelo contrário. Quando a gente começa a ter um relacionamento mais íntimo com Deus, mais profundo, de uma busca diária mais profunda, a gente começa a ver o quanto é prazeroso para Deus que nós nos acheguemos a Ele para pedir ajuda. É o prazer de Deus nos ajudar. É o prazer de Deus ter o filho dele ali debaixo das asas dele, falando: Deus, eu dependo do Senhor. Deus, o Senhor me mandou fazer isso. Eu entendi, mas eu não consigo. Ou eu não sei por onde começar. Me ajuda. Pega a minha mão e me conduz, Senhor. Me fala quais são os próximos passos. Me fala o que eu tenho que fazer. Deus, ele tem prazer que você vá para esse lugar. Para esse lugar de dependência, esse lugar de pedir ajuda, esse lugar de se humilhar mesmo. A palavra de Deus fala: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus e Ele vos exaltará, e Ele vai te exaltar no tempo certo, da forma certa, correta, né? Então a gente não tem que ficar... A única pessoa que a gente tem que deixar nos dominar é Deus. A gente não tem que se deixar dominar por mais ninguém. Mais ninguém. Claro que a gente precisa respeitar as pessoas, principalmente as pessoas que são autoridades sobre a nossa vida, né? A gente precisa respeitar as pessoas, a gente precisa honrar as pessoas, a gente precisa amar as pessoas. Em algumas situações a gente precisa se submeter às pessoas, mas de forma nenhuma isso deve passar da nossa submissão e dependência de Deus. Se alguém que está como autoridade sobre a sua vida está te mandando fazer algo que Deus não te mandou fazer, você tem total liberdade para não seguir essa pessoa, né? Então a gente precisa entender isso. O nosso domínio maior, a nossa influência maior deve ser de Deus. Muitas vezes a gente está se deixando ser dominado, influenciado e dependendo de pessoas. A gente tem que sair desse lugar de dependência de pessoas. A nossa única e exclusiva dependência deve ser do Senhor, né? Das pessoas, não, né? A gente não deve depender das pessoas no sentido de ser escravo dessas pessoas, de ser só o que as pessoas mandam a gente faz, de ficar com medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão achar ou deixar de achar, enfim. Né? Esse lugar de dependência das pessoas, não. Até dependência emocional também, muitas vezes a gente tá presa à dependência emocional das pessoas, né? Eu vivo por aquela pessoa, eu vivo pelo que ela me faz, o que ela me pede, o que ela gostaria que eu fizesse. Não, né? Esse lugar aí é um lugar de uma dependência não saudável, né? A única dependência exclusivamente saudável é a de Deus, né? Gente, ficou clara essa dependência de Deus? Acho que eu falei tanta coisa que eu espero que eu tenha conseguido passar o recado de filhos que dependem, né? Da gente chegar nesse lugar de filhos que dependem do Senhor. Eu falo isso porque é algo que tem mexido muito com a minha vida. Principalmente eu, que sempre fui uma pessoa, assim, independente. Eu sempre fui uma pessoa que... Como que eu posso dizer? Eu sempre gostei de fazer as coisas sozinha, sabe? Eu sempre gostei de me virar sozinha em tudo. Todos os aspectos, assim, eu sempre gostei de dar conta das coisas sozinha e por isso eu sempre tive muita dificuldade de pedir ajuda. Muita dificuldade de falar, isso aqui eu não sei fazer, ou isso aqui eu tô com dificuldade, sabe? Já tentei fazer e não consegui. Eu sempre tive essa dificuldade. E Deus sempre trabalhou muito isso comigo durante a minha vida. Hoje eu já estou melhor, mas eu sei que ainda tem aspectos que eu preciso melhorar nessa dependência do Senhor. Tem áreas da minha vida que eu ainda preciso melhorar nessa, tipo, Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu achava que eu sabia fazer, mas eu não sei. Eu achava que fazendo isso, fazendo aquilo, buscando orientação com fulano, com ciclano, ou assistindo um vídeo, ou fazendo não sei o que, eu achava que eu ia conseguir ter sucesso, ou me dar bem, ou conseguir um bom resultado, mas Deus, eu não consigo. E é incrível, gente, às vezes eu sei que dentro de mim existe a capacidade para tudo isso. Por isso que eu falo da questão de que a gente às vezes acha que tá tudo dentro de nós, a gente vai dar conta de tudo. Não é bem por aí. Eu sei que dentro de mim existe capacidade, sim, para fazer coisas que eu sei que eu preciso fazer.
Só que muitas vezes, mesmo eu tendo essa capacidade dentro de mim, eu tentando fazer na força do meu braço, o negócio dá errado. Dá errado. E dá errado porque Deus me ama. E glória a Deus que dá errado. Por quê? Porque se desse certo, é igual o Paulo. Se desse certo, ia subir na minha cabeça e eu ia pensar, nossa, meu, eu sou demais. Eu sou demais. Eu sou... Olha, eu me basto, sabe? Eu chegamos longe. Então, muitas vezes dá errado por causa disso. E olha como que Deus faz as coisas, cara. E aí, quando eu me rendo ao Senhor, eu já fiz tudo, fui atrás de tudo que eu achava que eu tinha que ir atrás, fiz tudo que eu achava que tinha que fazer, deu tudo errado. Aí eu me rendo aos pés do Senhor, falo, Deus, me perdoa, demorei pra entender, mas entendi. Eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor. Conduz, eu não vou mais conduzir, conduz, Senhor. E aí, uma coisa tão simples faz aquela situação resolver. Uma coisa tão simples faz eu chegar no resultado que eu patinei por muito tempo pra chegar, sabe? Por quê? Só pra me mostrar que a minha força... que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, que a força de Deus fica ainda mais forte quando eu reconheço a minha fraqueza diante dele, diante do altar dele, né, diante dos pés do Senhor. Bom, gente, é isso, de verdade, espero que tenha ficado claro para vocês, porque para mim ficou muito mais claro hoje algumas coisas que Deus tem falado ao meu coração. E eu vou deixar essa live salva lá no canal do YouTube, então se você depois quiser mandar para alguém ou quiser assistir de novo, enfim, né? Pode acessar lá meu canal do YouTube. Para acessar meu canal do YouTube é fácil, gente. Até falei ontem, mas teve gente que ficou na dúvida. Quando você abre o meu Instagram, aí na bio, onde tá escrito, né, quem eu sou, com quem que eu sou casada e tudo mais, tem um link, né? Você abre ali, tem um link pra você clicar. Quando você clica nesse link, ele vai abrir uma página com vários links. Tem o meu grupo das mulheres, eu acho, tem o meu outro Instagram e tem o meu canal no YouTube. Tá escrito lá, YouTube, canal do YouTube. Você vai apertar esse canal do YouTube, ele já vai te levar pro meu canal. E aí lá no meu canal tem todos os vídeos, tá bom? É isso, gente, que eu queria falar com vocês hoje. Vou fazer uma oração. Senhor, obrigada por esse momento que nós estivemos aqui. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor falou ao nosso coração. E eu te peço, assim como o Tiago está dizendo, pra gente não ser meros ouvintes, mas que a gente seja praticante da palavra de Deus, não nos esquecendo daquilo que o Senhor nos revelou. Pai, eu te peço que assim seja sobre as nossas vidas, que o Senhor nos ajude a sermos praticantes da sua palavra, que o Senhor nos ajude a praticar tudo aquilo que o Senhor já nos ensinou durante a nossa vida, que a gente não se esqueça, Deus, dos seus ensinamentos e que a gente não saia desse lugar de dependência, que a gente entenda que esse lugar de dependência é um lugar de privilégio dos filhos do Senhor, porque é um lugar onde somos sustentados, é um lugar onde somos orientados, é um lugar onde somos guiados pelo caminho certo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A Débora falou, me identifiquei muito, sou muito independente, acho que vou dar conta de tudo. Eu sei bem, Débora, o que é isso. A gente precisa mesmo, amiga, aprender a depender de Deus e aprender que é o melhor lugar para estar, mesmo que pareça incoerente, né? Essa dependência, essa entrega total, essa rendição total, mas é o melhor lugar para estar. Glória a Deus, gente. Vocês que são preciosos, obrigado por terem ficado aí, tá? Janaína, obrigado por ter ficado até o final. Dani... Eu não sei quem que é esse Soel Samani, não sei quem é, obrigado. Lu, obrigada. Elaine, obrigada. Carla, obrigada. Eli, obrigada. Vocês são especiais, tá bom? Tirar uma fotinho. Beijo, gente. Vai ficar salvo lá no YouTube, tá bom?